estou aqui com o Dr. Tiago Coelho, ortopedista, especialista em tornozelo e pé. E nós vamos conversar, na verdade, ele vai falar pra gente sobre os benefícios da corrida. Mas não é só o benefício, é preciso saber correr para evitar as lesões. E isso significa que correr não é simplesmente colocar um tênis e sair por aí. É preciso saber correr. Então a gente vai aproveitar essa verdadeira aula desse especialista. Então, nós vamos abordar as principais lesões ortopédicas relacionadas à corrida. Mas antes de falar sobre lesão, porque acaba preocupando, né? Eu vou correr e vou acabar tendo uma lesão. Pelo contrário, a corrida tem muito mais benefícios do que problemas de lesões. Para você ter uma ideia, até o risco de artrose que as pessoas acham, se eu correr, vou ter maior risco de ter uma artrose no joelho, uma artrose no quadril, porque é uma atividade de impacto, mas não é bem assim. Por exemplo, esse estudo mostra que corredores amadores têm 3,5% só de chance de ter uma artrose de quadril. Muito menos do que um sedentário, que é 10%. Agora, se é um corredor profissional, aí acaba também aumentando o risco de ter artrose, porque aí o impacto acaba sendo muito alto. Então, qual que é esse corte de ter maior impacto? Se corre mais do que 64 km por semana. E isso sim aumenta o risco de artrose. Agora, os corredores amadores correm menos de 64 km por semana, tem muito mais benefícios do que prejuízos. Não precisa nem se falar da questão cardiovascular, circulação, respiração, libera endorfina, bom para a saúde mental. A corrida é uma atividade sensacional. E, inclusive, para a questão ortopédica, é uma atividade muito boa, se feita corretamente, com a devida orientação e se não se exagera nos quilômetros percorridos por semana. Em relação à corrida, é importante a gente saber que temos que buscar uma orientação adequada por um profissional de educação física. Porque não é simplesmente colocar o tênis e correr, porque acaba sendo uma atividade até intuitiva. Quando vamos jogar tênis, não pegamos a raquete e vamos jogando porque não vai acertar um saque, devolver bem uma bola. Mesma coisa na corrida. Pode ser até que nas primeiras corridas você não tenha maiores problemas, mas à medida que vai aumentando o volume de treino, se não sabe como é que é a verdadeira passada, movimento correto do quadril, do joelho, inclinação do tronco, acaba aumentando o risco de lesões e de atividade ter algum prejuízo. Quanto à epidemiologia, o joelho é a articulação mais acometida, mas o pé e o tornozelo acaba sendo mais acometido em maratonistas e corredores de longas distâncias pelo maior impacto. Nos corredores masters, que são corredores acima de 40 anos, 46% tiveram lesão e o maior risco em homens corre 6 vezes por semana e mais do que 48 km por semana, nesse estudo publicado em 2006. Um outro estudo fez um segmento de 300 corredores por 2 anos e foi observado que 73% das mulheres tiveram algum tipo de lesão, enquanto 62% dos homens tiveram outros tipos de lesões. Qual que são os fatores de risco? Será que eu tenho algum fator de risco para corrida, ter uma lesão durante uma corrida ou após? É multifatorial, existem os fatores intrínsecos, porque depende do seu tipo de pisada, do alinhamento do seu joelho, dos seus membros inferiores, do tronco, a idade influencia, se é maior que 50 anos, o peso se é maior que 80 quilos, a menopausa nas mulheres, principalmente se vier acompanhada de osteoporose, e os fatores extrínsecos, né? Então depende do treino, do local onde é feito o treino, o tênis adequado. Agora, quanto às lesões do pé,
Depende principalmente do seu tipo de pisada e do volume de treino também. Então, se você tem uma deformidade muito evidente do pé, como mostrado aqui, um pé muito cavo, ou seja, uma pisada muito para fora, supinada, ou um pé muito plano, uma pisada muito para dentro, pode ser um fator de risco, mas por si só não gera prejuízo geralmente. Tem que vir associado a outros fatores também, como falta de flexibilidade, fraqueza muscular, um desbalanço muscular, os calçados não sendo adequados para esse seu tipo de pisada e a superfície de corrida. Então, por exemplo, se há uma pronação maior, existe um maior risco de fratura por estresse do metatarsal, que são aqueles ossos longos do pé. Então, para saber se você tem algum tipo de problema de pisada, é importante consultar o seu ortopedista. A avaliação clínica é a mais importante, mais do que essas avaliações simplesmente de pisada feitas em loja, porque existem vários outros fatores associados, então a gente precisa ter uma avaliação completa. Outras questões fundamentais são a flexibilidade, em que se o paciente o corredor tem uma diminuição da dorsiflexão, ou seja, de conseguir puxar os dedos para cima e o tornozelo para cima, isso acaba desencadeando posições na corrida compensatórias, maior risco de fratura por estresse, então isso também tem que ser avaliado. Então, principalmente se tiver uma contratura do tendão de Aquiles, que é uma tendência nossa hoje em dia, que ficamos muito tempo sentados, né? Acaba tendo encurtamentos, vários tipos de encurtamento, isso tem que ser trabalhado. Outra questão é a força. Se a gente tiver uma diferença de força de maior que 10% entre um membro inferior e o outro, está relacionado a um risco maior de lesões. E importantíssimo, a questão dos calçados, do tênis, os tipos de tênis. Os tênis minimalistas têm maior risco de lesão. O importante do tênis é que ele seja confortável, tem uma rigidez à torção e uma boa absorção do impacto. Isso é o mais importante. Com a câmara anterior macia e um contraforte aqui resistente. Agora, não existe suporte na literatura quanto a tênis de pisada pronada, supinada. Isso não é o mais importante. Compre um tênis de pisada neutra, que tem essas características de rigidez torcional, boa absorção de impacto e que seja confortável. Agora eu dou várias dicas de como comprar um calçado. Não somente tênis para corrida, mas qualquer calçado que você vai comprar, é importante ter isso em mente. Primeiro, dê preferência para experimentar no fim do dia, porque à medida que vamos ficando em pé durante as nossas atividades diárias, o pé tende a ter um certo inchaço. Então, se você experimenta o tênis que vai comprar de manhã cedo, ele vai estar mais enxuto, então corre o risco de, se a corrida for à tarde ou à noite, de seu pé ser mais inchado, o tênis ficar apertado, ou qualquer outro tipo de calçado. Não selecionar o calçado pelo número, eu sempre calço 43, porque é a diferença entre fabricantes, então o mais importante é o conforto. Experimente sempre dos dois lados, porque nem sempre temos o pé exatamente do mesmo tamanho de um lado e do outro. Ele tem que ficar confortável dos dois lados, não pode ficar apertado. Então, por isso, selecionar pelo pé de maior tamanho. Por isso precisa medir regularmente o pé, ver se tem realmente um pé maior do que o outro. Isso acaba sendo intuitivo quando se calça calçados mais apertados. E não compre calçados apertados para depois pensar que ele vai lacear. Muitos vendedores falam isso, né? Compra esse aqui que pode comprar, apesar de você estar sentindo que está apertado, ele vai lacear, vai ceder e vai ficar confortável. Não acredite nisso, porque antes disso acontecer, seu pé vai ficar cheio de bolhas, lesões. Antes de o calçado lacear, o seu pé é destruído.
Então o calçado tem que ficar confortável desde o momento em que ele é experimentado. E verificar se tem atrito no calcanhar. Isso é uma questão que acontece muito nos corredores, de atritar essa região aqui do calçado, do calcânio, o pé ficar saindo, o calcanhar ficar saindo e atritando, principalmente se essa região é rígida, não tem nenhum acolchoamento ali no calcanhar. Pode causar lesões durante a corrida. Experimente o par do tênis, ande na loja, corra na loja, se tiver maior espaço, faça bons testes, tire um tempo mesmo para isso. Não experimente rapidamente um lado, ver se está bom e pronto. Tem que experimentar os dois, andar um pouco com eles, dar até uma pequena corrida e ver se realmente está tudo confortável, ok? Agora, e quando que o meu calçado é super confortável, gosto muito dele, mas existe um tempo para deixá-lo e precisar de um novo, né? Quando que eu preciso trocar o meu tênis? Quando a flexibilidade e a rigidez dele está alterada, então ele já está muito mole, ele perde aquela rigidez torsional, né? E até o impacto dele, a absorção do impacto é diminuída porque ele perde essa capacidade. E os tênis geralmente são feitos para durar cerca de 550 a 800 quilômetros. São esses os parâmetros que a gente tem. Então, quais são as lesões mais comuns na corrida? A dor patelofemoral, que é aquela dor na parte da frente do joelho, é muito comum. A síndrome da banda iliotibial, que é na região da lateral aqui da coxa, é muito comum também. A canelite, a famosa canelite que dá uma dor na região interna aqui da perna. A tendinopatia do Aquiles, né, o tendão de Aquiles que passa aqui por trás da perna e se insere aqui no calcanhar. A fascite plantar, o famoso esporão do calcânio, que é por baixo do calcanhar. E a fratura por estresse. Então, falando especificamente das lesões no pé e tornozelo, correspondem a 31% do total das lesões em corredores. As mais comuns são a tendinopatia do Aquiles, a fascite plantar e a entorse do tornozelo. A canelite, né, a síndrome do estresse tibial medial, dá uma dor nessa região aqui da perna, ao longo da parte medial, interna da perna, principalmente a palpação e quando se está correndo. Uma outra diagnóstico diferencial para canelite que a gente tem que excluir é a síndrome compartimental. A diferença é que a síndrome compartimental é aquela dor depois que o corredor corre mais do que 5 km, 30 minutos ou 20 minutos, ele começa a sentir uma pressão na perna. Como um todo. E parou de fazer a atividade, 5 minutos depois essa dor some. Então isso tem que ser avaliado em consultório, né? O outro diagnóstico diferencial é a fratura por estresse, que vai dar uma dor mais forte, uma dor com carga, mesmo fora da corrida, às vezes andando, o paciente pode sentir essa dor. A canelite é bem comum, 60% dos casos de dor na perna, né? 15% dos corredores apresentam canelite. E a corrida indoor com a superfície inclinada está mais relacionada. E uma pisada muito pronada, muito para dentro, não há literatura que comprove isso, antigamente muito falado. Há diversos tratamentos, principalmente fisioterápico, hoje em dia terapia por ondas de choque. Cada caso tem que ser avaliado, é importante você identificar que tem esse tipo de dor e procurar uma assistência especializada. A fratura por estresse é bem preocupante no corredor, dá uma dor no meio da perna. Existem exames específicos que mostram, como a cintilografia, está relacionada à menopausa, deficiência de vitamina D. A fratura por estresse acontece porque o osso ele aguenta uma determinada carga, deformação, sem fraturar. Se essa carga é muito aumentada, ocorre uma fratura, ou seja, o osso trinca naquele local. E isso ocorre edema, dor, dificuldade para pisar,
tem que ser avaliado imediatamente, porque há riscos de uma fratura por estresse virar uma fratura completa e até desviar. Então é importante fazer uma avaliação. As entorses de tornozelo acontecem na corrida, principalmente terrenos mais irregulares, corridas em gramados, até na rua também, pelas irregularidades das calçadas, do asfalto, pode acontecer uma entorse de tornozelo. Os pacientes que têm uma pisada mais supinada têm um maior risco, uma diminuição de força dos fibulares, que são os tendões que vão por fora, também tem um maior risco. E se isso começa a acontecer, de ficar virando o pé, torcendo com facilidade, deve-se procurar atenção especializada, porque é possível corrigir isso. Hoje temos tratamentos bem efetivos para isso. Agora, aconteceu uma entorse de tornozelo, tem que procurar o pronto-socorro, depois um ortopedista no consultório para te acompanhar, porque cuidado com isso de que o entorse é só uma entorsezinha. Não. Pode complicar com instabilidade, com dor crônica. Então é importante ter um tratamento bem adequado desde o início, desde as primeiras semanas. Quanto às lesões do tendão de Aquiles, são bem comuns também, porque falta alongamento, elasticidade. Tem corredores que até rompem ele durante a corrida, né? É importante trabalhar o alongamento de toda a cadeia posterior e realizar exercícios excêntricos, porque os exercícios excêntricos trabalham a elasticidade do tendão. Eu vou mostrar para vocês como que isso é feito. Um alongamento bastante efetivo para o tendão de Aquiles e toda a cadeia posterior é usando degraus, deixando o calcanhar descer o máximo, usando o peso do próprio corpo. Ele é muito efetivo porque utiliza o peso do corpo, não precisa fazer força com os braços, aqueles exercícios com elástico que acabam sendo mais difíceis, e não precisa de nenhum tipo de equipamento, basta um degrau, 30 segundos de um lado, depois troca as pernas e desce o outro calcanhar, 30 segundos do outro lado. É importante fazer com ele calçado, porque pode machucar o canto do degrau, então é importante fazer esse exercício calçado, 30 segundos do outro lado. Para evitar rupturas do tendão de Aquiles, um exercício que é importante fazer parte da rotina diária é o exercício excêntrico, em que sobe com os dois pés, tira um pé e desce devagarzinho. Quanto mais devagar descer o calcanhar, melhor. Faz sempre subindo com os dois, tira e desce. 10 vezes de um lado, depois 10 vezes do outro lado. Quanto mais devagar descer o calcanhar, melhor. Só até a altura do solo. Esse exercício trabalha a elasticidade do tendão de Aquiles, melhora a vascularização e diminui o risco de lesões. Isso ajuda também os alongamentos para o tendão de Aquiles a evitar as síndromes da ponta do pé, da planta do pé aqui na parte da frente, que seriam a metatarsalgia, que dá dor na cabeça ali dos metatarsos, o paciente sente dor ali na frente, próximo aos dedos, neuroma de Morton, que dá dormência, queimação entre os dedos, e até fratura por estresse desses metatarsais, que são tudo por sobrecarga dessa parte da frente do pé. E a questão do alongamento já ajuda nesse sentido de evitar esse tipo de lesão. Outra lesão que é muito comum, essa é a mais comum do consultório de quem faz tornozelo e pé, é a fascite plantar, o famoso esporão calcâneo. Diariamente atendemos muitos pacientes com esse tipo de lesão. É aquela famosa dor por baixo do calcanhar, que de manhã cedo as primeiras pisadas são terríveis, ou quando fica muito tempo sentado e vai levantar, é muito ruim, causa muita dor. E à medida que vai andando, às vezes no meio da corrida, já não sente tanto, pode sentir após.
Por que que isso acontece? Porque embaixo do pé temos uma face, uma membrana enrijecida, e essa membrana sustenta o arco do pé e tem várias outras funções. Quando ela vai perdendo elasticidade, em vez de ela deformar e voltar, ela rasga e inflama, tem pequenas microlesões nessa face. E é isso que causa dor. Então, como é que a gente trata algo que está encurtado? Alongando. Eu vou ensinar para vocês como é que é feito esse tipo de alongamento preventivo. Fazendo esse tipo de alongamento, a chance de você evitar uma fascite plantar durante as suas atividades diárias até a corrida é bem menor. Então, vale a pena fazer esse alongamento diariamente. A fascite plantar dá uma dor nessa região, geralmente do calcâneo, quando aperta, dói, ou ao longo dessa membrana que é a fáscia plantar, nessa região aqui. Quando fazemos a dorsiflexão dos dedos, puxamos os dedos para cima, assim, tensionamos a fáscia plantar. Então, é esse o alongamento que deve ser feito, com o joelho dobrado e puxando os dedos para cima, assim. Inclusive fazendo alongamento, massageando a fáscia plantar para liberar as tensões dessa fáscia. Esse alongamento deve ser feito 30 segundos, 3 repetições de 30 segundos, sendo que de manhã cedo, antes de dar a primeira pisada, é o mais importante, porque quando dormimos, o pé fica relaxado. Dá a primeira pisada, estica ela de uma vez e já machuca. Então, se é feito esse alongamento antes das primeiras pisadas do dia, isso não vai acontecer, vai melhorar muito a sua qualidade de vida de manhã cedo, antes de dar as primeiras pisadas. Por fim, é muito importante ter uma noção de que hoje em dia temos tratamentos, em sua maioria, efetivos para retorno às atividades, inclusive de impacto de corrida para atletas e corredores amadores, inclusive cirurgias minimamente invasivas, tratamentos que são bem efetivos. O principal é ter um diagnóstico bem feito, preciso, para ir na causa do problema. E não achar que meu problema não tem solução mesmo, é assim. Hoje em dia conseguimos corrigir as deformidades do pé e tornozelo, inclusive quando precisar de cirurgia, com procedimentos com câmeras minimamente invasivos, pode pisar mais precocemente, em sua maioria. Então, vale a pena procurar uma ajuda especializada para você voltar a fazer o que você gosta. Eu costumo conversar com os pacientes no consultório que o meu objetivo é fazer com que você se recupere para você fazer o que você gosta, na medida do possível, dependendo do tipo de lesão. Esse é o nosso papel como médico, reestabelecer a sua saúde para você fazer o que você gosta.